Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10, do versículo 1 até o 3. Eclesiastes, capítulo 10, versículos de 1 a 3. Depois eu queria que você em casa, com mais calma, você lesse todo o contexto, que vai até o versículo 20. Mas eu queria fazer uma pequena meditação nesses 3 versículos. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: qual mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós dizemos amém. A oração já feita pelo pastor Malta, a oração já feita pelo irmão Tom, a oração feita pelas irmãs da intercessão. E o desejo do nosso coração é que nós sejamos ministrados pelo Espírito de Deus. Que você se permitisse ser ministrado por Deus. Muitas vezes a gente insiste muito com isso aqui. Muitas vezes nós trazemos uma palavra e nós tendemos a dizer assim: olha, essa palavra é para fulano, para fulana que nem está no tempo. Mas essa palavra é para você, essa palavra é para mim, é para o pastor Malta, primeiro para mim e para o pastor Malta, em seguida para a congregação. Que nós possamos nos deixar ser ensináveis, ser ministrados pelo Espírito de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria chamar a atenção dos irmãos amados para aquilo que é aparentemente inofensivo. É sobre isso que a gente queria falar hoje, é sobre isso que eu queria meditar. O texto todo, o contexto todo, fala sobre a excelência da sabedoria, fala sobre a necessidade de você buscar essa sabedoria do alto, não a sabedoria humana, mas a sabedoria do alto, e não nos deixar inclinar para um lado e para o outro, mas seguir em frente, rumo à eternidade, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, Jesus o Cristo. O livro de Eclesiastes, quando nós o lemos grosseiramente, ele nos passa a impressão de uma leitura ácida, de uma leitura mal-humorada. Mas quando nós paramos e à luz do Espírito Santo de Deus, nós procuramos olhar para ele mais acuradamente, ele me parece uma estrada bem sinalizada, cuja palavra de ordem implícita em toda essa estrada é cuidado. Aqui e acolá no livro nós nos deparamos com admoestações, com exortações, com conselhos do pregador, nos dizendo cuidado. É como se ele dissesse: não faça o que eu fiz, não ande por onde eu andei, preste atenção na vereda, olha para não tropeçar. E o contexto lido, por exemplo, ele ilustra o perigo da tolice, da insensatez, que acaba destruindo vidas, destruindo reputações e até ministérios. A vida de um pastor, a vida de um ministro de Deus,
ela é muitas vezes surpreendida. Primeiro, ele é alguém que precisa continuamente estar em atitude de vigilância e oração. Não se pode relaxar em nenhum momento. Você tem que estar ali vestido com a armadura de Deus e procurando em todo tempo vigiar. Mas ao mesmo tempo, a vida de um ministro de Deus, aqui e acolá nós somos surpreendidos com os nós das tapeçarias. Nós somos surpreendidos com histórias no meio do povo de Deus que nos causam perplexidade. Quando nós pensamos que já ouvimos tudo, aí somos surpreendidos com algo que muitas vezes nos adoece, muitas vezes entristece profundamente o coração e nos faz passar horas clamando ao Senhor para que Ele entre com a providência, porque tem situações nas vidas dos servos de Deus que nós não sabemos nem como orar. E muitas vezes as nossas orações por determinadas coisas a resposta implica em levar aquela pessoa para o leito, para que ali haja os consertos e as mudanças que precisam acontecer. Às vezes essas pessoas são guardadas por Deus para que elas não se percam. E é resposta de oração. E a gente tem que estar preparado para essas respostas que vêm. Então, meus amados, o texto fala do perigo, como eu disse antes, da estultícia, da tolice, da insensatez, que tem levado muitos a resvalarem seus pés na jornada, no caminho que é Jesus. E você pode pensar ou contra-argumentar, mas essas pessoas não são salvas, essas pessoas não foram alcançadas pela misericórdia de Deus. Como é que acontece isso? Falta de vigilância. E nesse ponto, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Amém? Amém. Então, queridos, fomos livrados do poder do pecado, não da sua presença. Enquanto vida tivermos nessa terra, antes da vinda de Jesus, nós estamos com o pecado jazendo à porta. Então precisamos vigiar. Por isso o Senhor se preocupou em tantas vezes dizer: ore e vigie, cuide, preste atenção. A estrada está bem sinalizada. E muitas vezes dirigimos sonolentos por essa estrada e não prestamos atenção àquilo que está em todo o trajeto para nos guiar por ela. Hoje a permissividade, a distração e o descuido têm levado muitos a se perderem irremediavelmente. Portanto, é tempo de acordar, ainda há tempo de reverter o prejuízo que as moscas têm tentado causar aos nossos preciosos ungüentos. Nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. E nós precisamos ter cuidado com o recipiente, ter cuidado com o vaso de perfume, porque as moscas voejam. Deixamos de vigiar e abrigamos moscas mortas naquilo que é mais precioso para nós. Salomão fez isso e pagou caro pela sua não vigilância. Ele se prevaleceu de uma sabedoria muito grande e deixou de vigiar. E eu já contei aqui essa história é uma história real, das muitas que as pessoas partilham comigo. Ministro de Deus de uma determinada igreja, de uma igreja muito grande. Aquele homem escrevia, era um escritor, tinha livros publicados, casado, muitos anos de casamento, e de repente chega uma mulher na igreja. Essa mulher vem de sapato alto, saia curta, veio, toque, chegou lá na frente e sentou-se. E sentava e dava aquela cruzada de perna estratégica, e quando terminava o culto, ela ia se aconselhar
com aquele ministro. E os líderes ali começaram a perceber que ela não queria se aconselhar com nenhuma das mulheres, ela queria se aconselhar com ele. Elogiava os escritos e elogiava aquilo tudo, e ele foi inflando o ego. E os seus líderes disseram: irmão, cuidado. Ele disse: eu me garanto. A mosca morta já tinha caído no frasco de perfume do irmão. E no final da história, o casamento de quase 30 anos foi destruído. Ele perdeu o ministério. E hoje ele está numa cadeira de rodas. Abandonou a família. Aquela mulher que foi uma Jezabel enviada do inferno para provar a insensatez do ministro, aquela mulher fugiu da raia. E ele ficou num estado deplorável. Hoje não se sabe mais por onde ele anda. Eu passei um tempo enorme fazendo aconselhamento com a esposa. Hoje ela ficou só com o filho, mas se reergueu. E as últimas notícias é que ele está num estado deplorável. Então a palavra de ordem para nós, eu queria que vocês guardassem essa palavra hoje. Cuidado. Hoje eu quero chamar a sua atenção para o perigo daquele velho e célebre não tem nada demais. Cuidado com ele. Cuidado para não banalizarmos o poder destrutivo daquilo que é aparentemente nocivo. Às vezes o veneno, em pequenas doses, em doses homeopáticas, mas continuamente, ele faz um estrago muito maior do que uma grande dose de veneno. Esse é o problema da mosca morta no perfume. Quantas moscas mortas têm caído em nosso perfume e nós não nos temos dado conta disso? Distraídos, inflados com outras coisas e perdemos de vista aquilo que é importante. E nisso o homem mais sábio falhou. Eu queria que você também não perdesse de vista isso. O homem mais sábio que já viveu nessa terra, o ser humano mais sábio que já viveu, ele caiu, ele tropeçou. Aí, quanto mais nós. Há no contexto duas exortações que eu queria que você prestasse bastante atenção. Exortações essas que nós não podemos negligenciar, não podemos perder de vista. Tenha a idade que você tenha, jovem ou ancião, homem ou mulher, preste atenção àquilo que o Senhor deseja ministrar no dia de hoje ao seu coração. Primeira exortação: cuidado com o mal em pequenas doses, aparentemente inofensivas. Versículo 1 diz: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Que palavra ácida, pastora! Mas é necessária, é preciso. Nós estamos vivendo um tempo que se avizinha a segunda vinda de Jesus. Eu creio que o Senhor está preparando a noiva para subir. E essa noiva tem que estar preparada, essa noiva tem que estar ataviada, esta noiva tem que estar pronta para aquele dia e hora. Podemos pensar: qual o problema? Tira a mosca e pronto. Só que depois que ela cai, eu não sei se você já fez perfume, mas se você já conseguiu fazer perfume alguma vez na sua vida, é um processo longo. Mesmo aquelas colônias caseiras que a gente costuma fazer para economizar, é preciso muito cuidado. É preciso cobrir muito bem o recipiente. Há perfumes que têm que ser deixados num lugar mais escuro, cobertos, longe de tudo quanto é impureza, até que passem tantos dias, tanto tempo, para que ele possa ser usado como perfume. Então, queridos, só que depois que a mosca cai,
ela contamina. E a desgraça está feita, e a principal lição que nós tiramos do texto é que as pequenas coisas podem sim causar grandes estragos, e aí está uma grande estratégia do nosso adversário. Lembrem-se que ele não desiste de nós, nunca. Enquanto vida tivermos sobre esta terra, nós estaremos com ele ao derredor, tramando, esperando uma oportunidade para que ele dê o bote. Para as irmãs que chegaram depois, nós estamos vendo Eclesiastes 10, de 1 a 3. O texto quer mostrar que um pouco de insensatez, num segundo, pode pesar mais que a sabedoria e a honra de uma vida inteira. Olha só, que coisa tremenda. Santidade é inegociável, é ordem de Deus aos regenerados, e a palavra do Senhor diz lá em 1 de Pedro 1, 15, 16, diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E ainda em Hebreus 12, 14, o autor de Hebreus diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Santidade é prerrogativa para vermos a Deus, para contemplarmos a face do Senhor. Portanto, não banalize o poder do mal. A palavra de ordem, mais uma vez eu quero lembrá-lo, é cuidado. Presta atenção na vereda. Outro dia eu li um comentário interessante a respeito desse texto, que dizia mais ou menos assim, não me lembro quem foi, para variar. Dizia assim: já parou para pensar porque não pegamos saúde com ninguém? Ninguém pega saúde, mas a gente pega doença. Há pouco tinha uma irmã me contando a respeito de um rapaz que está internado, e foi um alvoroço tão grande, aquele rapaz contraiu HIV, e ele estava ali com uma quantidade absurda de bactérias, e foi aquele alvoroço no hospital, todo mundo de máscara, não entra, não entra, não toca, não toca, não toca, para não pegar a doença. A gente podia pegar saúde, mas você veja o poder de destruição dos pequenos vírus e das bactérias, que embora microscópicas, elas podem derrubar exércitos. Embora tenha gente que só acredita em vírus e bactérias do tamanho de uma lagartixa, e aí entra bem. Então, queridos, o Senhor nos deu capacidade para discernir. São as pequenas concessões, as pequenas transigências que levam às grandes quedas. Você pode dizer: todo mundo faz, mas você não pode fazer, porque você é um servo de Deus, você é uma serva do Senhor. Nós somos observados por homens e por anjos, por homens que veem em você um exemplo, mas somos observados por anjos de Deus e anjos caídos, que estão ali na torcida para que você tropece, para que você caia. E muitas vezes nós brincamos fazendo concessões, e brincamos com coisas que sabemos daninhas. Você não pode, deixa para lá. Aquele programa não edifica, desliga. Uma das maiores invenções foi o controle remoto. É tão simples, mas às vezes você está tão ligado naquilo ali que não tem coragem de desligar. Desliga. Olha, meus amados, o resultado disso tudo invariavelmente é desastroso e irremediável. Acabamos atraindo mau cheiro, o mesmo mau cheiro que a mosca morta atrai para o recipiente de perfume que está ali sendo curado até ficar no ponto. A mosca, ela não sai perfumada, o perfume sai contaminado. E é interessante que quando você percebe, às vezes quem está fazendo não quer mostrar que caiu uma mosca, tira a mosca, joga fora, mas ela já contaminou.
Quem for usar o perfume lá na frente, vai dizer: que tem esse perfume que está com um cheiro esquisito? No final dele deixa um cheiro de podre. Aquele perfume foi contaminado. Olha, queridos, prestemos atenção ao alarme do Espírito de Deus cada vez que ele disparar. Mas para que ele dispare um alerta, precisamos estar cheios dele. E nada dispor para a carne no tocante às suas concupiscências. Todo bom perfumista tem que ser cuidadoso. Ele sabe que precisa cobrir muito bem o seu recipiente. E nós somos, para com Deus, esse recipiente de perfume. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, e a cobertura para o nosso recipiente de perfume é a obediência. E nós somos habilitados por Deus, uma vez regenerados pelo Espírito de Deus, nós fomos habilitados por Deus para obedecer. Mas muitos esquecem disso e se inclinam para o outro lado. Então, meus amados, o fruto desse descuido é amargo e tem repercutido por toda a eternidade. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia dos nossos descuidos. A ordem de Deus é que haja santificação, separação das práticas malignas. E olha, essas práticas têm se tornado normativas pelo mundo. E eu repito, não para nós. E nenhum de nós tem resistido ao pecado até o sangue, até o martírio. Olha, eu não faço esse negócio porque eu sou um servo de Deus. Eu não sonego esse imposto porque eu sou servo de Deus. Mas olha, se você sonegar esse imposto, vai sobrar mais dinheiro para você. Pode dizer alguém lá do mundo, às vezes o próprio contador. Mas você vai dizer a ele: não, meu amigo, eu vou pagar o imposto, porque a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. E eu sou um servo de Deus, eu não posso fazer isso. Muitas vezes é aquela pequena coisa, é aquela pequena concessão. Eu não vou listar, eu não vou trazer uma listagem de pecados para vocês, mas eu queria que vocês pedissem ao Espírito de Deus que trouxesse revelação, porque muitas vezes o que tem pedido as nossas respostas são aquelas moscas que estão em estado de putrefação, seu perfume tem fedido, e esse cheiro ruim tem subido às narinas de Deus. E o Senhor quer ministrar o seu coração no dia de hoje, em nome de Jesus. O Senhor, Ele não opera na ilegalidade das nossas escolhas malditas. Pedimos que Deus mude a nossa história, mas não queremos que Ele mexa naquilo que fizemos de modo ilegal, fora de sua vontade soberana. Voltar ao projeto original muitas vezes implica em grandes demolições, em desconstruir velhas estruturas, velhos padrões. Isso dói, que doa, mas que nós possamos voltar ao projeto original de Deus. Deus projetou algo grandioso para cada um de nós. E muitas vezes as pessoas chegam, as pessoas vêm, elas querem respostas, elas pedem oração, mas não querem mudar de vida. E dizem a Deus: Senhor, não mexa ali. Às vezes a gente está orando por alguma coisa. Uma vez uma moça pediu, uma senhora, por sinal, faleceu. Essa senhora visitou a nossa igreja e a parte me pediu que orasse para ela deixar o cigarro. Eu disse: tá bom, irmã, você quer deixar o cigarro? Quero deixar o cigarro. E quando eu ia me despedindo dela, ela ia saindo, aí ela volta e disse: olha, não ore não. Ela disse: eu não tenho coragem de deixar o cigarro. Eu disse: tá bom, irmã. Morreu em consequência de um câncer de pulmão. Então, queridos, isso tudo nos faz lembrar da ordem de Deus dada a Josué,
as portas da entrada na terra prometida, ele disse: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santificação, santidade, separação das práticas malignas. O Senhor não está dizendo que você seja tirado do mundo. O próprio Jesus, na oração sacerdotal, disse: Pai, eu te peço que o Senhor os santifique, que o Senhor os livre do mal. Não que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Santificação é prerrogativa para vermos as maravilhas de Deus operando nas nossas vidas. Por que os milagres não têm acontecido? Porque as nossas posturas contumazes, as nossas posturas teimosas têm impedido o grande trabalhar de Deus nas nossas vidas. Se nós formos sinceros diante de Deus, chegarmos à presença de Deus: Senhor, rasga meu coração. Eu venho rasgar meu coração diante de Ti, que nós possamos dizer como aquele homem, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, que foi à presença de Deus, ele nem ousava levantar os olhos, e ele dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Nós vamos à presença de Deus com as nossas orações farisaicas, desfilando diante dele o rosário das nossas práticas religiosas. Está faltando coração rasgado na presença de Deus. Está faltando sinceridade nas nossas orações. Pai, eu sou essa desgraça que o Senhor está vendo aqui. Meu coração é isso, o cheiro de podre. Mas eu quero que o Senhor entre, Senhor, que o Senhor me corrija, ainda que essa correção doa, ainda que essa correção machuque, mas eu quero ser aquilo que o Senhor projetou para que eu fosse, em nome de Jesus. Também somos remetidos às palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ele diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Essa é a primeira exortação que nós encontramos no versículo 1 do capítulo 10 de Eclesiastes. Vamos para a segunda exortação, versículos 2 e 3. Cuidado com a inclinação do seu coração, sobretudo quando ninguém está olhando. Amém? O texto diz: o coração do sábio se inclina para o bem. Na minha outra versão diz para o lado direito. Mas o coração do tolo para o mal, lado esquerdo. Mas quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Busque a sabedoria. Busque a sabedoria do alto. Muitas vezes nós recorremos à sabedoria humana, à astúcia humana para resolver determinadas situações e acabamos nos machucando. Isso é tolice, é insensatez, é estultícia. Você é um servo, você é uma serva de Deus. Você não pode usar de estultícia. Você tem que buscar a sabedoria do alto. Mas eu tenho orado e Deus não responde. Continue orando. Evite tomar atitudes como fez o rei Saul. O profeta estava demorando, Samuel estava demorando, então ele resolveu fazer o sacrifício. Ele não foi chamado para fazer sacrifício. Ele não tinha autoridade sacerdotal. Ele era um rei. Mas o povo estava cobrando, o povo queria que ele fizesse. E ele acabou perdendo o reino e a posição diante de Deus. Coração aqui fala da vontade da carne. Para que lado tem se inclinado o seu coração? A quem você tem ouvido
De quem você tem ouvido os conselhos? A escolha é sempre nossa. Nós não temos escolha com relação à salvação. Nós somos escolhidos por Deus. Mas com relação a pecar e não pecar, você tem. Servo de Deus, regenerado pelo Espírito de Deus, alcançado pela misericórdia de Deus. Cuidado com as suas escolhas. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do Sermão do Monte, versículos 13 e 14, ele fala das duas estradas e das duas portas. Uma porta estreita e um caminho apertado que levam à vida eterna, enquanto a porta larga e o espaçoso caminho levam à perdição. O sábio, ele discerne que mesmo o caminho sendo apertado e a porta estreita, levarão à vida eterna. Ele sabe que passará por percalços, ele sabe que passará por dificuldades. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele segue sem buscar as facilidades que o tolo busca na porta larga e no espaçoso caminho que levam à perdição. O sábio discerne que mesmo nesse caminho, ele vai andar com o Senhor, ele vai ter dificuldades, mas ele vai andar com Cristo. Mas muitas vezes o tolo, ele prefere o outro caminho. Então, queridos, cuidado com os desejos que assaltam de forma compulsiva. Preste atenção a isso aqui, em nome de Jesus. E quando eu falo de desejos, eu falo de todo tipo de desejo, todo tipo de vontade. Se ele vem de uma forma compulsiva, que não dá tempo você parar para medir, para mensurar, para avaliar, e leva você a fazer de súbito, não vem de Deus. Eu vou logo dizendo. As coisas que vêm de Deus, dá tempo você orar, dá tempo você meditar, dá tempo você se aconselhar com conselheiros cristãos. Da multidão dos conselheiros há sabedoria. E sobretudo a testificação do Espírito, com aquela paz que se instala no nosso coração. Mas aquelas coisas de súbito, o Senhor me levou a fazer isso. Mentira sua. Foi você que estava com vontade. Jeremias 17, 9 e 10, profeta chorão, ele diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com sua conduta, de acordo com as suas obras. Por isso o Senhor pede em Provérbios 23, versículo 26, ele diz: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. E ainda o salmista faz uma oração que eu acho tremenda, no Salmo 119, versículo 11, ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aqui está o antídoto para domar o coração e suas exigências: entregá-lo diariamente ao Senhor, oferecê-lo no altar do sacrifício e enchê-lo da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, Paulo ratifica essa ideia e ele diz, ele ordena, na verdade: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria
queria terminar deixando algumas reflexões do texto para a meditação da igreja. Primeira, cuidado com as moscas mortas que têm voejado sobre nós. São muitas. O enxame é grande. Protejamos nosso frasco de perfume, somos os frascos de perfume de Cristo e precisamos exalar um cheiro agradável. E eu pergunto mais uma vez, que cheiro temos exalado? E eu quero chamar sua atenção que você não é fiscal do frasco de perfume do outro. Não existe o ministério do fiscal da fazenda celestial. Não existe. Nem se preocupe, que eu não quero nem saber por onde você anda. Você vai prestar conta ao Senhor. Ele é aquele que sonda mentes e corações. Ele prescruta. Eu gosto demais dessa palavra porque ela me dá a ideia de uma vasculhação profunda. O segundo item da nossa reflexão é cuidado com a banalização do poder destruidor das pequenas coisas. Estejamos atentos. Um pequeno descuido pode ser fatal. Perdemos a liberdade, a família, a paz, a comunhão com Deus, a saúde e até a própria vida. Corte o mal pela raiz e livre-se dele antes que ele se instale e estrague tudo. Muitas famílias estão estragadas. Muitos lares estão com problemas sérios. Porque uma mosquinha foi, por descuido, deixaram cair no frasco de perfume. Clame pelo Senhor. Terceiro lugar, cuidado com a inclinação do seu coração, não dê ouvidos às suas sugestões, antes ofereça-se continuamente ao Senhor e se encha de sua palavra. O Espírito de Deus não é espírito de adivinhação. Ele vai buscar no seu depósito para usar como sinal de alerta aquilo que você já armazenou. Muitas vezes as pessoas, por que o Senhor fala com fulano e não fala com cicrano? Porque cicrano tem armazenado muita coisa vinda de Deus no depósito dele. E o outro não tem nada. É vazio de Deus. Em último lugar, eu quero terminar com as palavras da oração do salmista, no Salmo 139, versículos 23 e 24. Eu gosto demais dessa oração. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao nosso coração.